Gente, vou me adiantando. Oi, para quem eu não dei oi ainda, quem foi chegando depois. Vou me adiantando e eu vou colocar aqui no chat 2 formulários, que foi o que a gente trabalhou na última reunião, né? Um formulário foi para um breve mapeamento dos grupos, companhias e coletivos que estão se integrando aqui com a gente, né, nessa conversa. E o outro foi para artistas independentes que também estão interessados em discutir profissionalização, mercado e carreira. Então, um mais focado na organização de grupos e o segundo formulário nesse pensamento de profissionalização, mercado e carreira. Se tiver alguém de vocês que ainda não preencheu, fiquem à vontade para preencher. Então, esse nosso encontro hoje é também unindo, né, esses 2 GTs. E a partir dessa coleta que começou a ser feita na última reunião, eu, a Anne e o Rô, a gente se propôs a fazer uma análise dessa coleta para passar para vocês aqui hoje, para a gente se conhecer mais, né? Além das apresentações que rolou no último encontro, a gente também fez esse corre de olhar para esse mapeamento de uma forma que a gente pudesse trazer coisas relevantes para a gente pensar juntos nas demandas de cada GT, né? Então, eu vi que a Sam entrou aqui, desculpa para quem eu não dei oi, queria só dar um oi geral, mais uma vez para todo mundo, de boas-vindas. E aí, o que vocês acham? São 2h04, podemos começar? Vocês acham que a gente pode seguir? Então, tá bom. Eu acredito que o encontro de hoje vai ter no máximo 1 hora, tá? Uma previsão que eu estou fazendo assim em breve, mas a partir das nossas demandas também, fiquem à vontade para trazer demandas e a gente coloca aqui vai colocando no chat quem quiser ter alguma fala e a gente vai abrindo isso também, tá bom? Bom, eu vou compartilhar a tela e de repente, daqui um tempo, Anne e Rô, se quiserem retomar esse copia e cola do formulário aqui, de repente alguém vai chegando atrasado e não viu os formulários aqui. Valeu. Então, a gente vai... vamos ver. Feedback formulários. Se alguém puder desmutar o microfone e me dar um ok para eu saber se vocês estão vendo essa tela desse retorno sobre os formulários, eu agradeço. Sim, Rê, tá vendo. Valeu. Ok. Massa. Então, eu vou começar falando primeiro do mapeamento que a gente fez no formulário de companhias, grupos e coletivos, tá? A gente tentou colocar aqui por ordem alfabética, então começando a Kika Sampaio, depois a Companhia Marquina, Pé na Tábua, Trupitou, Ciavatá, Companhia Let's Step, Companhia Sorocabana de Danças Percussivas, Compasso, Companhia de Dança, Grupo de Sapateado Luana Campos, Grupo Experimental Sapateia, Grupo Paraense de Sapateado, Sambatep, Escalzo, Sonarte, Grupo de Sapateado, Sonidos, Companhia de Sapateado, Somos, TEP New Generation e Tinkle Group. Deixa eu só permitir aqui. Prontinho. Os locais desses grupos, a gente mapeou São Paulo, Santo André, Sorocaba, Campinas, Florianópolis, São José dos Campos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém, Campina Grande e Ribeirão Preto. Claro que nós somos muito mais que isso, né, gente? A gente já conhece muitos sapateadores, então esse mapeamento aqui não tem a pretensão de ser um mapeamento nacional, é só um mapeamento das pessoas que estão se aproximando do fórum e querem conversar, querem trocar, né? Mas claro que a gente pode fazer mais convites para outras pessoas que ainda não preencheram esse formulário, porque o que a gente mais quer é as pessoas próximas da gente, né? Principalmente quem a gente já tem mais afinidade e conhece, que é mais fácil disparar essa organização do fórum e os formulários e tudo mais. Dessas companhias, a gente viu que 13 não tem DRT, colocaram lá na coleta, e 4 tem DRT. CNPJ, 55% dos grupos não tem, alguns têm MEI, que a gente colocou aqui, né, 16%, e 11% tem ME.
Então, a gente vê aí também o CNPJ como ainda... os grupos ainda não estão se organizando, né, com o CNPJ, o que sugere aí uma pauta de conversa sobre como é que a gente está vendendo os trabalhos, né. Depois, a atuação, a gente vê que os eventos competitivos levam 44% da atuação desses grupos que estão conversando, né, desses que estavam presentes na reunião passada. 61% recebem alguma remuneração de vez em quando, vendem um espetáculo aqui e ali, e 22% é que circula sempre e recebe cachê pela circulação. Então, a gente também vê dados aí importantes sobre a nossa organização de produção cultural, né? Nos últimos 2 anos, qual a frequência de circulação desses grupos e companhias, né? Aí o Google Formulários deu para a gente que 43%, esse amarelinho, vendeu até 5 apresentações. 31%, que é o azul, não venderam apresentação alguma nos 2 últimos anos. 18%, que é o roxinho, venderam mais de 10 apresentações nos 2 últimos anos. De organização, a gente viu pela coleta que a figura do diretor, do coreógrafo, ainda é bastante forte nessa organização de grupos, né, que traz 66%, né. A organização de modo horizontal, com divisão de tarefas entre o elenco, entre os integrantes da companhia, leva aí 61%. E possuímos um produtor cultural, que é a terceira linha aqui, 16%. Somos os responsáveis pela nossa própria produção, 55% dos grupos que estão nesse encontro até aqui, né? Qual a sua função, né? A gente colocou que podia assinalar mais de uma alternativa, porque a gente já se reconhece e sabe que a gente faz de tudo um pouco, né? Então, o diretor de companhia, de grupo, deu 77% dos envolvidos até aqui nessa coleta, coreógrafo, 88% são coreógrafos, sapateadores, 88%, intérprete, criador e produtor ficam ali parecidos, né, 55% mais ou menos. E aí, gente, eu vou chegar aqui nas demandas e vou dar uma pausa para respirar um pouquinho, saber como é que foi para vocês acompanharem isso, antes da gente ir para outra coleta, tá? Que foi a de profissionalização, mercado e carreira. Então, as demandas dos grupos, companhias e coletivos, a gente, aqui está escrito com palavras do pessoal, a gente copiou e colou mesmo para cá, tá? Dramaturgia, editais de fomento público e privado, modos de produção cultural, experiências de criação e circulação de cada grupo. Algumas pessoas têm interesse em saber como têm sido as estruturas de apresentações em relação ao som, ao chão, à microfonação de palco. Como formar um grupo, companhia, quero saber do trabalho dos outros, foi uma fala que a gente viu também. Processo, gestão e organização de trabalho em grupo, formação de público, ampliação de mercado, caminhos que não envolvam incentivo, e a nossa coletividade na dança dialogando nas esferas públicas, estaduais e federais. Então, aqui a gente vai entrar no outro formulário. Eu vou parar de compartilhar um pouquinho essa tela. Parar a apresentação. E vou dar uma respirada aqui com vocês. Oi para quem chegou, foi chegando. Muito bom ver vocês. Desculpa que vocês chegaram, já deram de cara com uma telinha outra aqui, né? Que não a gente, né? Nossos rostos. Mas a gente, então, fez esse primeiro mapeamento da coleta do formulário de grupos, companhias e coletivos. Desculpem a gente por, de repente, não ter colocado as perguntas mais relevantes do mundo para a gente, mas a gente, eu, o Rô e a Ana, a gente sentou para fazer esse formulário tentando ser bem objetivo também porque a gente sabia que essa coleta ia ser feita talvez durante a reunião, né, de uma forma bem rápida, mais para a gente ter
essa prévia aí de demandas do que, claro, a gente vai poder discutir de uma forma mais orgânica, com todo mundo colocando, tanto no Slack quanto aqui no chat, seus desejos de compartilhar e de conversar sobre tais demandas, tais assuntos, tá, gente? Então, foi só uma primeira ideia, assim, um pontapé inicial mesmo para o GT se articular. Daí, vocês conseguiram ver bem a tela, gente? Posso seguir para o outro? Eu não queria já emendar um no outro, de repente vocês não estarem visualizando tão bem. Foi tudo certo? Deu para ver? Tá. Então, a gente segue lá um pouquinho. Então, passando essas demandas aí do GT de grupos, companhias e coletivos, a gente veio para o formulário, para analisar o formulário para o GT Profissionalização, Mercado e Carreira. Nesse GT, 10 artistas foram mapeados. Vou ler aqui alguns nomes: Ana Luísa Yosetaki, Anne Oliveira, Bruna Miragaia, Derek Jacinto, Gisela Martins, Paola Pinheiro, Paula Boens, Samantha Varela Possati Alves, Sheila Campanha e Valéria Pinheiro. Só um minuto que eu vou autorizar a Gi entrando aqui. E aí, gente, os locais, né? São José dos Campos, Sorocaba, Blumenau, Itapema, Belém, Jati, São Paulo e Ribeirão Preto. De novo, a gente sabe que nós somos muito mais que isso, a gente está falando só de um formulário de coleta mesmo, tá, gente? Desses artistas mapeados, 60% tem DRT, que é esse em azul, né? Esse dado em azul. Oi, pode falar, Você esqueceu de compartilhar a tela. Ai, desculpa, jurava que estava lá. Foi mal, gente. Voltei aqui para... Espera só um minutinho. Autorizei mais uma pessoa. Agora foi, gente. Então, ainda bem que antes só foi nome, né? Não foi gráfico, não foi tanta gafe. Mas, enfim, dos DRTs, ó, antes a gente estava só nos nomes, 60% desse grupo aqui mapeado tem e 40% não, o que não é nenhum problema, é só um dado importante para a gente discutir produção, né? Ver como a gente está se organizando para vendas e quais as instituições pedem DRT ou não. Possui CNPJ? Agora deu certo, né, Rô? Só checando. Tudo ok? Vocês estão vendo bem? Sim. Valeu! Então, em azul, 20% tem ME, empresa ME. 40% aqui em vermelho tem MEI. Em verde, não possui CNPJ, 30%. E 10% aqui é uma ONG, que é a Associação de Brincantes da Cia Vatá. Depois, sobre a formação de sapateadores, como as pessoas estão atuando, né, na educação e na formação. Escolas de dança, 10%. Ministra aulas em escolas de curso livre, 80%. Workshops em eventos, 60%. Projetos sociais, 30%. Atua em educação não formal, como o SESC e outras instituições que oferecem oficinas de formação formativas, mas que não são educação formal, 20%. Tá? As funções, né, da carreira de sapateador desse grupo. 100% é coreógrafo, intérprete, criador e professor. 60% se colocou como intérprete também. Acho que tinha algum dado junto com o intérprete aqui, gente, que não aparece para mim nesse PDF, mas depois eu dou uma checada. Produtor cultural, 40%, jurado em eventos competitivos, 40% também. Aí a gente fez uma pergunta que eu achei bem interessante, que é na busca por formação, por formas de profissionalização que vão de encontro ao seu desejo de atuar como sapateador profissional, quais são os seus interesses, né? Aí 60% tem interesse por especializações em dança, seja lato ou estrito sensu. Cursos e workshops específicos de sapateado, 40%. Metodologias aplicadas ao sapateado, a gente tem um boom aqui de interesse que é de 80%, né? Bem bacana.
Curso de produção e gestão cultural, 30%, desculpa. E aí, gente, eu estou lendo as linhas mais relevantes, tá? Tem umas linhas aqui que estão menos porcentagem, eu estou passando batido para não ficar cansativo também essa apresentação, essa análise. As demandas desses profissionais, desse GT de profissionalização, mercado e carreira. Valorização de profissionais da nossa classe, a aproximação das demandas para futuramente atuar profissionalmente. Aqui foi alguém que colocou que ainda não atua profissionalmente, mas quer se aproximar das demandas desse GT para futuramente atuar. Formação de professores, metodologias de ensino do sapateado ou metodologias que possam ser aplicadas ao ensino do sapateado. Legislação trabalhista e informalidade no trabalho, conversar sobre professores não registrados na CLT, por exemplo. Qual o caminho para formalizar essa formação de sapateadores? Dramaturgia, que é um ponto que coincide com o outro GT, né, que a gente viu ali em cima. Mercado de trabalho, coletivos criativos, troca de materiais. Formação de público é um ponto que coincide com o GT de grupos, companhias e coletivos. Conversar sobre a competitividade. Espaço e estrutura inadequados. Dar aulas em piso frio, por exemplo. Caminhos de carreira para o sapateador. O sapateador no Brasil abre escola de dança ou vai dar aula em escolas de dança? Quais outros mercados existem? Conversar sobre hora-aula do professor que trabalha muito além das horas-aula. Então, assim, nessas demandas, a gente encontrou somente 2 demandas que convergem com os companhias, grupos e coletivos. E tem muita demanda aqui, super relevante e que não converge, né? Então, assim, a nossa pergunta inicial, quando a gente fez o formulário, gente, não foi nem encostar ninguém contra a parede e fazer pensar sobre a vida e responder, não. Mas foi no sentido de entender o que cada GT, de fato, vai discutir, quais as demandas, né? Para a gente tentar também conseguir se identificar, se reconhecer e escolher o GT certo, né? Escolher o GT que a gente quer, que tem mais afinidade para trocar, ou que tem mais vontade de aprender, enfim, qualquer que seja nosso interesse. Aí, as lacunas ou falhas, né, que esses profissionais colocaram aqui para a gente. Metodologia e didática, história e cultura do TEP para aspirantes a professores. Quem começa a se destacar com relação à técnica, automaticamente vira professor. De novo, a gente está copiando e colando frases, tá? A gente não está falando, assim, nenhuma verdade, a gente está compartilhando com vocês dados dos formulários e depois a gente conversa mais sobre. Acessibilidade a metodologias, falta a oportunidade de mostrar e vender trabalhos que não sejam de caráter competitivo. Carência de um curso de especialização e formação do sapateador. Até mesmo para fazer DRT, é necessário deslocamento para polos Rio de Janeiro e São Paulo. Faltam cursos para a formação de professores e a conscientização que é necessária a essa preparação, esse estudo. Falta espaço físico para ser ocupado, com valores acessíveis, tanto para ensaios como para apresentações. Falta aos sapateadores uma formação enquanto músicos, focamos demais na dança. Há lacunas sobre educação em dança, sapateado, que supere estereótipos de gênero e docilidade, como o princesamento. Então, gente, a partir desse retorno, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer aqui para nós é: seguimos unindo esses 2 GTs? Ou agora que está claro o segmento de cada um, podemos aprofundar separados e, eventualmente, a gente se junta, né, quando os assuntos forem mais convergentes. Segunda pergunta, podemos escolher um desses temas para iniciar nosso grupo de estudos e talvez nos dividir em 2 grupos? Então, GT Grupos, Companhias e Coletivos, Dramaturgia e Formação de Público seria a nossa primeira sugestão de tema a ser debatido, mas que a gente pode escolher um desses 2 temas, por exemplo, lá no Slack, abrindo uma enquete, mesmo porque, depois dessa escolha, ao invés da gente vir discutir
só sobre isso com ideias na cabeça, a gente também pode trocar material, pode trocar vídeos sobre dramaturgia, pode trocar artigos, pode trocar, enfim, escritas e livros mesmo. E o GT Profissionalização, Mercado e Carreira, a gente entende a partir dessa análise que está muito forte a discussão, né, o debate, o desejo de conversar sobre a formação do sapateador professor e as metodologias de ensino, e também a remuneração e direitos trabalhistas. Então, qual desses dois temas será o primeiro a ser debatido? A gente não sabe, a gente gostaria de decidir em grupo. Mas essa foi a nossa contribuição, assim, para esses dois GTs, como pontapé inicial, como ponto de partida mesmo, para a gente seguir, né, com uma continuidade mesmo do que a gente veio falando na primeira reunião de todas, aquela que ainda nem tinha organização do Slack, depois essa reunião do GT especificamente querendo unir a profissionalização, mercado e carreira com o grupos, companhias e coletivos para a gente entender melhor o que seria a demanda de cada um deles. A minha primeira, então, questão para a gente ver aqui, não sei como a gente pode abrir inscrições para fala, se vocês acham que essa análise está coerente e se a gente pode seguir, então, não é que a gente vai separar os GTs já estavam separados, né? Mas se a gente pode seguir, então, cada GT com a sua discussão e eventualmente juntar, né? Então, essa é uma primeira pergunta. Eu vou abrir, então, para inscrições. Além dessa pauta, eu tenho uma outra pauta que é no nosso formato de organização, que eu não sei se eu já entro agora, Anne e Rô, que já sabem do que eu vou falar, não sei se eu já... Não, espero, né? Então tá. Então vamos com calma, que é muita informação. Então eu vou dar uma pausa, respirar, tomar uma água. E quem quiser se colocar aí e falar um pouquinho do que achou desse primeiro mapeamento, que, de novo, não foi com o intuito de mostrar nenhuma verdade absoluta, mas foi no intuito de termos pontos de partida mesmo, a partir de quem são essas pessoas que estão se encontrando, né? E quanto mais gente a gente trouxer para cá, melhor, e quanto mais gente puder preencher também esses formulários, melhor, tá, gente? Chega, microfone mutado. Lídia, manda ver. Oi, Rê. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Gente, eu caí hoje de paraquedas aqui, porque eu não me inscrevi em lugar nenhum, não preenchi ficha nenhuma. Mas essa é a primeira reunião num horário que eu consigo acompanhar, então quero agradecer pelo trabalho que vocês fizeram, achei muito interessante os dados apresentados. Acho ainda que a gente está em poucas pessoas, até pelo horário, né? Que acho que muita gente não pode entrar na reunião nesse horário, mas não sei como que estão funcionando as duas discussões, porque eu entrei hoje no Slack e me cadastrei no grupo de pesquisa, né? Pesquisa e formação de professores, porque eu estou na luta aí para entrar no mestrado, então só sei pensar em pesquisa agora. Mas eu acho que tenho bastante para contribuir na questão das dúvidas que surgiram aí de profissionalização e mercado de trabalho e carreira. Bom, eu estou na luta aí há 22 anos, né? Eu tirei DRT em 98, então, mas assim, demorou muito para eu entender que o DRT é uma formação técnica, né? E que ele não possibilita, assim, por exemplo, um registro profissional como sapateador na carteira de trabalho. Eu nunca tive carteira de trabalho assinada. Né? Minha vida como sapateadora foi uma vida cigana. E sem registro, né? Apagada, invisibilizada. Mas
Depois de um tempo, eu comecei a procurar outras alternativas, né, para ter um registro fixo, e descobri que o único jeito de eu ser formalizada seria se eu tivesse uma licenciatura para ser professora de sapateado oficialmente registrada, eu precisaria ter licenciatura. Isso tem várias, aí é a educação formal. E eu percebo, assim, que a legislação de ensino no Brasil está mudando bastante, né, nos últimos anos. Eu me formei o ano passado em pedagogia, só para tirar essa tal da licenciatura, e eu estudei muito sobre legislação de ensino brasileiro, e estão abrindo outras oportunidades, né, para dança, para vários tipos de dança no ensino formal, porque a gente que trabalha em academia de dança particular é ensino informal, não formal, né, gente? Então, eu acho que acho que é importante colocar essas diferenças, né? E eu coloquei lá no grupo de pesquisa lá uma pergunta que a Val fez, né, sobre o sapateado nos municípios, e aqui em Araraquara, acho que é o primeiro município que tem escola municipal de dança, né, e que também foi aberto concurso público para sapateador, né, até a Ana passou em primeiro lugar, que eu sei que eu fiz o mesmo. Parabéns, Aninha! Ainda não teve a convocação, né? Pandemia, loucura, mas estamos torcendo aí para ser primeira vez, né? Que ter um emprego formal para um sapateador numa rede de ensino pública, né? Então, acho que era isso que eu queria colocar aqui. Isso que eu tinha para contribuir. Poxa, obrigada, Lídia. Que saudade. Quem mais, gente? Dei uma viajada no chat, mas já respondi uma coisa. Não sei se mais alguém já colocou uma inscrição aqui seguida da Lídia. A Ana, Rê. Ana. Vai lá, Aninha. Olá, amigos! Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Não, eu só quero... Não, eu só quero continuar aí a conversa da Lídia, né? Porque, tipo, abri o concurso, fui lá, prestei, foi pouco concorrido também, porque é específico para sapateado, né? E agora eu tô nessas, né? De começar a licenciatura, começar uma segunda graduação, conseguir... Acho que vou passar aí no curso de pedagogia também, encarar mais 4 anos de graduação. Mas eu acho muito louco esse ciclo de estudos meio que eternos, até para conseguir, tipo... quando eu vi o edital desse concurso público, eu também muito sem malícia de prestar concurso público, né? Não me atentei que eu já poderia ter entrado com recurso antes, por exemplo, sabe? Para defender que eu tenho já, né, experiência como professora de dança e tenho uma formação na área da saúde, né? Que também me dá bagagem de corpo e tudo mais. Então, eu não me atentei que eu poderia entrar com recurso já, porque... A gente está num lugar, gente, muito frágil, até nesses concursos, assim, sabe? Porque falava que precisava ter uma licenciatura ou de humanas, né? Então, professor de história, né, e tudo mais, ou ser formado em educação física, acho, só. E aí eu fiquei, putz, quantos sapateadores, fisioterapeutas, né, TOs, quanto... Então, foi uma coisa também que eu não me atentei, deixo aqui a dica, entrem com recursos quando vocês virem, assim, a tempo. E comentar que é muito louco, assim, né? Até eu lembro a formulação das perguntas, assim, sabe? A maneira como às vezes pergunta. Eu lembro que eu fui a chata do concurso, assim, que eu entrei com recurso para comentar várias perguntas, porque eu não concordava com nada, assim.
Porque eu fiquei tipo, eu tô com o meu povo que faz sapateado, sabe? Há umas perguntas, às vezes, que eram muito, ainda meio que falando que, sei lá, só tem sapateado em São Paulo e Rio de Janeiro, sabe? E aí eu mandei textão, assim, pra galera do concurso falando, não, eu conheço essas pessoas, eu convivo com elas, vocês elaborem a pergunta, a maneira de escrever, né? Então, acho que só para continuar partilhando, assim, esse caminho árduo para a gente se legalizar como professores, né? Nesse sentido de, então, qual graduação fazer. Estou bem ansiosa para essa graduação de pedagogia, porque eu acho que vai me somar muito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nunca discute tanto dança e corpo, talvez, quanto a gente gostaria, assim, né? Então, acho que só tudo isso, gente. Vou me silenciar. Beijos. Bom, gente, pela mediação aqui, a Sam se colocou no chat, né, falando que concorda em manter separados os GTs e eventualmente se encontrar, porque acredita que tem discussões bem distintas que darão bastante pano para manga. E agora o Léo, que quer falar, né, Léo? Vou já me mutar aqui para você. Manda ver, Léo. Oi, gente amada, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta, eu não tenho certeza se está no escopo da reunião, se não estiver, vocês me digam. Não! Tá? Assim, aqui em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, mas especificamente no município de Porto Alegre, já se vem fazendo um esforço de tu ter concursos para as 4 áreas das artes separadas, né? Teatro, dança, música, visuais. Né, de forma a acomodar as pessoas que vêm das 4 licenciaturas de artes em vagas específicas para cada concurso, né? E nas melhores hipóteses, tu tem colégios em que tu tem professores das 4 áreas, né? E estou falando de rede pública de Porto Alegre, né? E aí, claro, daí o pessoal de sapateado, em tese, vai se encaixar ali no nicho dos concursos para dança e vão poder, eventualmente, se licenciar em dança por alguma faculdade, né, qualquer que seja. A federal aqui tem dança, agora já faz uns 7, 8 anos, né? Não, Gisela, super não é. Tem 3 ou 4 municípios no máximo que estão conseguindo fazer esse mesh, assim. Mas, assim, isso é LDB, né? Na última LDB, a gente foi... havia uma data para que todos os municípios do Brasil se adequassem a isso, né? A ter as 4 áreas e não artes, né? O município onde eu trabalho tem artes, então qualquer pessoa das 4 licenciaturas de artes, ou mesmo dessa de artes genérica mais antiga, pode entrar como professor concursado. Eu, por exemplo, sou licenciado em teatro, né? Então a minha licenciatura me habilita para trabalhar com artes em qualquer município que vá abrir esse concurso genérico, assim, para artes, né? Mas, assim, meu ponto é, nos municípios maiores e mais ricos do Rio Grande do Sul aqui, já existe esse esforço de tentar as 4 áreas separadamente dentro das escolas públicas, com professores das licenciaturas específicas. No caso, um professor de dança que venha de dentro de uma federal que dê dança, poderá procurar esse nicho, e aí o ponto do meu questionamento é esse, né? Poderá procurar esse nicho a partir de uma licenciatura em dança em um concurso para professor de dança, né? Que é pelo menos afunila um pouquinho o nicho, né? E aí a minha curiosidade é saber como isso se operacionaliza nos outros lugares onde vocês estão, se isso existe, se não existe, como é que tá as legislações locais, assim, onde vocês trabalham. E por que minha pergunta? Porque eu vejo vocês falando de fazer faculdades, por exemplo, de pedagogia ou de uma outra coisa para licenciar-se, né? Mas a licenciatura em dança não me daria a mesma habilitação para chegar no mesmo lugar? Essa é a minha questão, entende? Por que via eu entro no concurso, né? Para que cargo? Vai lá, Lídia. Acho que não temos inscrições no chat. Manda ver. Eu posso tentar responder. Léo, aqui em Araraquara, por exemplo, eu tentei um concurso, era para professora de artes de ensino médio, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho licenciatura. A minha licenciatura, ela permite que eu trabalhe com educação infantil, educação básica, e a educação básica vai até o ensino médio.
Era uma escola técnica, tá? Só que aí tem essa questão. No edital do concurso, pedia assim, licenciatura em arte. Aí podia ser em música, em dança, em artes plásticas, ou sei lá, X. E aí o que acontece? Eu não tenho eu tenho a licenciatura geral, que é da pedagogia, que é a licenciatura plena. E a minha eu tenho especialização, porque a gente não para de estudar, né? Especialização em arte e educação. Falei, tá aqui meus 2 registros. Tá, fui lá. Ah, não, o edital não contempla essa especificidade. Ou seja, o sapateador na vida, gente, não tem lugar no mundo. Sabe? Nada se encaixa, porque a gente é exceção. É exceção. Então, quer dizer, se você for sapateador, sua especialização é sapateado, você vai querer, você tirou a licenciatura em dança. Primeiro, faculdade de dança não ensina sapateado, né? Vai ficar lá no contemporâneo e não vai sair daquilo. Aí você vai chegar, você vai falar que tá aqui meu currículo, tá aqui minha licenciatura. Você não vai se encaixar. Esse é o problema, gente. A gente não se encaixa no mundo formal, né? Então, é uma problemática, assim, que precisa ser muito discutida, até para a gente lutar, e quem tiver, entusiasmo, né? Quem sabe a gente, junto, consegue uma pauta aí legal para tentar entrar nesses editais e pedir, entendeu? Como fala, minha? Revisão do edital, sabe? Porque para a gente conseguir outros meios. Aqui, eu sei que essa discussão está em pauta também, Léo, de separar as licenciaturas e tal, mas o que acontece não é bem isso. Agora, eu vou te dizer o que aconteceu comigo, da minha experiência. Eu consegui vaga com a minha licenciatura em pedagogia para dar aula para educação básica, educação infantil, como professora de musicalização, porque o meu TCC é o sapateado como música, entendeu? Aí eu consegui uma vaga, mas foi em escola particular, entendeu? Uhum. E eu não estou dando aula de sapateado, estou dando aula de ritmo e musicalização infantil. Entendeu? Sim. Mas é o primeiro registro na minha carteira de trabalho, gente. Então, Viva! viva! Deixa eu só fazer uma mini tréplica antes de passar pro pessoal, que é só o seguinte, tem toda essa questão da especificidade do concurso, mas tem outra também. Uma vez que tu passe em qualquer desses muitos concursos e tu tá em contato com a rede, com a mantenedora e com os alunos, cara, você faz o que você quiser, né? A depender, claro, de determinadas direções e tal, mas nada me impede de Caiu. Léo, tentar você tá aplicar o sapateado travando. nas realidades em que eu estou, independente do concurso que eu venha a fazer, né? Então, melhor assim? Melhor, melhor. Manda ver. Tá. Não, só para dizer assim, ó, a gente faz qualquer concurso que a gente dê um jeito de fazer e que garanta lá o nosso 13º nessas férias pagas, que é bom pra caramba ter isso aí, né? Pode ser assim, para astronauta, cara. O momento que você tá dentro da sala de aula, você pode colocar o sapateado lá, né? Vai muito da tua relação direta com os seres humanos que estão ali. Então, talvez esse seja um papo bacana da gente ter, justamente para galera que tá querendo isto, né? A carteira assinada, o contra-cheque, que é uma coisa que a gente se preocupa pra caramba, né? Às vezes, né, a discussão da especificidade a partir do momento que tu entra, às vezes ela é menos importante, porque tu entra, lida com as pessoas, flexibiliza, e quando tu vê o sapateado tá lá. Também tem isso, né? Enfim, ok, tá, já falei demais. Tchau. Isa, manda ver, você. Vocês estão me ouvindo? Sim.
Hello. Eu vou, na verdade, abrir um parênteses. Eu não vou continuar a conversa sobre editais para professores, porque eu vou ter que sair às 3. E aí eu queria muito trazer uma indagação que foi o que eu pensei e antes, quando vocês propuseram a reunião no grupo do WhatsApp, e agora com a Rê mostrando a relação das respostas dos mapeamentos. Eu faço parte de uma companhia de dança contemporânea com a direção horizontal. E aí eu queria ouvir de quem faz parte de companhias de tap dance aqui no Brasil, no Rio, em São Paulo, BH, enfim, todos os lugares. Como que tem sido para vocês, assim, se vocês têm conseguido entrar em editais, se vocês têm conseguido ser contemplados? Eu acho que na quarentena é um estado de exceção ainda maior, né, porque meio que vira tudo audiovisual, mas até antes, assim, porque no que eu vejo no geral, é quase que impossível você trabalhar com tap dance e não ser professor ou professora, né? Então, para a galera que tá aí na luta da performance, tá rolando, como queria ouvir mais, como é para vocês, assim. Era isso. Valeu, Isa. Ana, tá com a bola e a trave, e o gol, e a plateia, e todo, tá, né? Vai lá. Oi, gente, vou tentar ser breve ainda sobre a discussão de concurso e formação e tudo mais, né? Acho que, reiterando também o que a Lídia já partilhou, é isso, eu vou falar também da minha experiência, né? Fui lá, prestei um concurso, eu sou formada em enfermagem, já com uma pós-graduação em dança, mas mesmo assim, tipo, toda uma trajetória no sapateado, né? Mas mesmo assim isso não basta, né? Tem que ter a licenciatura, né? Ou a pedagogia, ou o que seja. E aí eu acho que sempre também me leva para uma outra discussão, que essa lacuna mesmo, né? Cada vez mais a gente poder discutir aonde estão as universidades de dança, lembrar que esse é um caminho, que são 40 universidades públicas, né, tal, que foi uma discussão que quando eu fui entrar na universidade, eu não vivenciei, nem na escola de dança que eu estava, nem na minha escola formal, né, que eu fiz o terceiro colegial e tudo mais. Então, eu sinto a gente muito no momento de transição, até mesmo a especialização que eu fiz, ela vem para dar um suporte teórico para quem já está na prática há muito tempo. Então, foi uma especialização mesmo, com pessoas muito educadores físicos, fisioterapeutas, não necessariamente pessoas já com formação em arte, né? Então, eu sinto que é uma discussão muito delicada nesse sentido, de acolhendo os profissionais que já estão na prática, né, e tornando mais legalizado. Super gosto de falar dessa especialização que eu fiz, foi lá na UFBA, ela é gratuita, se chama Estudos Contemporâneos em Dança. Quem quiser saber mais aí, estamos juntos, quero mais que mais sapateadores estejam lá, gente, porque dentro do universo acadêmico é isso, né? A gente ainda fala de sapateado, ainda é um tipo, oi, que, onde, quando, né? Então também é um espaço importante da gente ocupar assim com firmeza. Aí, pegando um pouco o gancho aí da Isa, Isa, eu acho muito, não sei, pensando na realidade que eu tô aqui, né, inserida, Ribeirão Preto, tal, companhias profissionais que tiram a sua renda mesmo, que pensa nesse lugar do cachê, vou pagar minhas contas dançando, né, e vendendo trabalho de espetáculo, eu acho que ainda são poucas, né, mas eu acho que aqui eu me sinto muito privilegiada por fazer parte da Pé na Tábua e a gente já ter uma trajetória consistente na cidade. Então, tipo, trajetória consistente que eu digo, com edital ou sem edital, a gente estava fazendo. Então, chegou num ponto que a gente fez um boom quando a gente conseguiu aprovação num edital do Estado de São Paulo, que se chama PROAC. Então, isso, tipo, deu profundidade para a gente, né? Porque remunerou a gente para ficar dedicado para o espetáculo lá um ano. E depois disso, eu sinto que também tem um lugar da gente experimentar, fazer, tomar uns não na cara, continuar fazendo, que é entender o lugar da produção, que é entender o lugar de escrever mesmo, né? Então, escreve sobre o que você está dançando, isso é difícil pra caramba, né? Ainda mais, acho que no sapateado, assim, enfim.
Então, eu sinto que nesse meio do caminho, pelo menos falando da Pé na Tábua, a gente também já está com um pouco mais de malícia de escrita, de conseguir materializar em palavra o que a gente está fazendo na cena, o que a gente quer fazer. Sinto que teve esse boom até financeiro para a gente, quando a gente aprovou um edital em 2016, circulamos 2017, e depois disso a gente meio que conseguiu ficar com um currículo mais forte até, acho que para circular nos SESIs, nos SESCs, então a gente conseguiu continuar as nossas circulações, a nossa produção de uma maneira autônoma, acho que por conta dessa bagagem mesmo, dessa experiência, né? E aí eu acho que agora, mesmo no momento de pandemia, que passou uma rasteira na gente, foi foda, acabou com a agenda, né? Aglomeração, quando poderemos, né? Achei bem legal que, mesmo assim, o SESC daqui de Ribeirão Preto, e sei que o SESC fez essa movimentação também em outros estados, eles deram um jeito de contratar os artistas locais, que eles já tinham um pouco de diálogo, né? Então, a gente foi, mesmo no momento de pandemia, a gente fez um trabalho para o SESC daqui de Ribeirão Preto, pensando uma videoarte, tipo, com sapateado e tal, discutindo direitos humanos, por exemplo, sabe? Mas eu acho que uma coisa que eu, individualmente, Ana Luísa, eu sou muito ansiosa, às vezes eu tenho muita pressa com as coisas, então eu tô começando a respeitar muito o tempo também das coisas, de perceber que, tipo, eu também sou uma, tipo, geração pé na tábua, que tô colhendo coisas que, tipo, a Rê tava plantando desde 2008, assim, sabe? Então, eu acho que fico um pouco, resumindo, né, fico um pouco pensando sobre esse lugar da malícia de começar a escrever projeto de produção, esse encontro também de conseguir um financiamento público via edital e continuar tentando as circulações pelas instituições privadas, assim, sabe? Ai, gente, só tudo isso. Falou, tchau, estou silenciada. Léo, manda ver, Léo Sandoval. Eu tinha uma fala, mas eu passo ela para você, depois eu falo sem problemas. Não, rapidinho, é só para mesmo. Vocês estão me ouvindo? Só para fazer um link no que a Ana estava falando com a pergunta também da Isa, mas que a Ana também acabou de concluir. É um trabalho de formiguinha, assim, o trabalho que a Rê está fazendo, que a Ana está pegando de barbeira, sabe? Tá colhendo os frutos do que a Rê está fazendo, vem de um trabalho que a Rê está fazendo que vem de antes também. E, por exemplo, companhias de antes, como a companhia do Steven, vem galgando há muito tempo atrás, entendeu? Companhias de sapateado vão ser sempre as últimas na lista das companhias de dança. Nós somos sempre os últimos, assim. Já tem muito pouco... Estou falando da minha experiência que eu tive aí no Brasil enquanto eu estava aí no Brasil. Agora, um pouco mais diferente aqui. Mas fundos para companhias de dança não existem, né? Geralmente, para companhias de dança não existem. Para de sapateado, a gente vai estar ainda muito mais abaixo do que as outras companhias, do que as companhias regulares de dança. Então, é um trabalho de persistência mesmo. Se você está procurando entrar nesse mercado, começa o quanto antes e tenha certeza de que não vai acontecer em 1 ano, 2 anos ou 3 anos. É um processo mesmo. Você tem que colocar a sua cara a tapa e sempre estar prestando, sempre estar aplicando para os editais para as pessoas verem que você está realmente uma pessoa séria sobre isso, entendeu? Não é escrevendo um edital esperando que no segundo ou no terceiro você vai entrar. Eles vão ter que ver sua persistência mesmo. Isso também acontece aqui comigo também, com as companhias que eu trabalho aqui também. Tem esse trabalho de formiguinha. É um pouco mais rápido, acontece um pouco mais rápido aqui, mas também é necessário. Tipo, a gente tá escrevendo faz tempo, faz muito tempo. Muito tempo. Tô me mutando. Massa demais. Eu queria pontuar que a Pé na Tábua é uma inspiração, a gente pegou uma inspiração no grupo Sonidos, que o Bruno Mazzoco está aqui, então não quero deixar de falar isso. Eu acho que as companhias de sapateado vão surgindo e vão abrindo portas para outros grupos, para outras companhias também pensarem que é possível, né? E eu aproveito para fazer dessa minha fala uma fala otimista, no sentido da gente dar mais
visibilidade mesmo para esse pensamento otimista, sabe? Eu acho que basta a gente pensar no grupo do WhatsApp, quantas pessoas falaram que não podiam vir nessa reunião, e nós estamos aqui em 18 pessoas, e a gente podia ter ido lá 18 pessoas no WhatsApp e falado, eu vou, eu também vou, eu também vou, eu também vou. Então, assim, às vezes a gente vai, a militância cansa, né, gente? A verdade é essa. Quando eu vejo nessas falas de vocês, a dança é o último lugar, o sapateado é a última companhia, eu concordo, eu acho que isso está no nosso reconhecimento, na nossa identidade aqui, né, conjunta, coletiva, de que a militância cansa. Mas eu acho que a gente também pode pensar que a gente tem muito que aprender com os grupos de teatro, a gente tem muito que aprender com a dança contemporânea. Então, agora eu já até esqueci, me perdoem, não sei se foi na fala da Lídia ou de outra pessoa, no sentido, a Universidade de Dança é só dança contemporânea, né? E tudo bem, dança folclórica, dança contemporânea, também, dança popular, mas a gente tem muito que aprender com essas danças, né? Essas danças, elas estão dialogando com a sociedade, de modo geral, talvez mais do que nós, sapateadores. Então, né, eu venho só tentar trazer uma contribuição de otimismo, no sentido da gente parar de olhar para o que é errado, ou do que talvez não é da forma como a gente sonhava que fosse, sei lá, o que a gente quisesse que fosse, mas que a gente tem muito que aprender com a dança contemporânea. Eu tenho vontade de ler tudo que a dança contemporânea prova, porque eu acho que é de um pensamento maduro, né, esse estar na cena com a sociedade, que não é feita de dançarinos, né? Então, só queria trazer esses dois lados aí, a nossa inspiração no Grupo Sonidos, que foi um grupo também que veio antes de nós e que estava próximo, né? Na Companhia Stephen Harper, com certeza, na Cristiane Matalo na cena, grupos e artistas que não fizeram de si um grupo, mas que tem parceiros para criar na cena, né, que chamam músicos, que convidam, que têm convidados, mas e pensam a cena, né? Então, acho que enquanto a gente não falar mais de dramaturgia na nossa classe, a gente não vai ter realmente companhias. A circulação de uma companhia, ela não é só feita de um patrocinador e de um edital aprovado, ela é feita de um pensamento prévio, que é a dramaturgia, né? Então, se a gente já é forte em concursos, a gente já é forte em coreografias de 3 minutos, a gente já é forte em coreografias de 5, 6 minutos, a gente não é forte em dramaturgia, é uma verdade, a gente não é forte em construção de um pensamento em espetáculo. Então, vamos tentar trabalhar nisso, né, nesse compartilhamento do que é pensar criação de espetáculo antes até de circulação ou concomitante à produção cultural. A gente deu umas cabeçadas aí, a pé na tábua, e quando eu falo a gente, eu falo de 8 pessoas que se juntaram atrás, né? A gente deu umas cabeçadas que eu acho que se a gente tivesse escutado de outras pessoas que estavam já à nossa frente, a gente não teria dado, né? Eu vejo hoje pessoas, amigos mais jovens, falando, quero parar de dar aula, mas eu acho que eu tenho medo de não me sentir sapateador. Eu falo, para de dar aula, você vai... Busca outra forma de ser sapateador, não há problema nisso, né? Eu não escutei de ninguém isso. Eu parei de dar aula de sapateado há uns bons anos atrás, ainda bem que eu ainda me sinto sapateadora, mas é um medo que todo mundo passa, né? Então, eu acho que o fórum, ele tem muito esse papel, né? A gente tem pautas, demandas, burocracias, puxões de orelha aí do que pode ou não compartilhar nas coisas, nos momentos, mas eu acho que ele é antes de tudo, esse espaço para a gente compartilhar e talvez se inspirar junto, né? Se não for aprender ao pé da letra, mas que a gente se inspire mais e se contamine mais, né? Nesse pensamento de dramaturgia. Mas, como mediadora, voltando, mudei a fala, não sou mais essa pessoa que falou agora há pouco. Eu queria encaminhar um pouquinho nossa questão, porque eu estou preocupada com o horário, gente. Então, uma questão encaminhada, para a gente encaminhar, que eu acho que pode ser papum, a gente, de repente, fechar aqui alguma solução no sentido, podemos continuar separando esses GTs, cada GT com a sua demanda, um vai focar um pouquinho mais no professor, né, na formação do professor e no espaço do professor, na carreira do professor, enfim, toda a
a parte trabalhista ali, né, os direitos, e o outro, o grupos, companhias, coletivos, nesse primeiro momento, focaria naquelas demandas de dramaturgia, formação de público, produção cultural. Tenho mais considerações para fazer para a Isa quanto à construção coletiva, né, o pensamento coletivo de grupos, porque a Pé na Tábua não começou assim, mas hoje ela é assim, ela é uma criação e uma produção também de forma horizontal, mas eu vou me segurar um pouquinho para não estender e sugiro que a gente volte esse assunto logo na próxima reunião dos grupos, companhias e coletivos, tá? E se a gente for, aí eu vou entrar numa outra pauta, se a gente concordar que a gente segue separados, talvez a gente pudesse usar o chat para isso, colocando quem acha sim, quem acha não. Se for sim, a gente já se antecipou um pouquinho para os encaminhamentos, que foi, a gente conversou com a Sam Varela para ver se ela pode ser a mediadora do mês de outubro na reunião do GT Profissionalização, Mercado e Carreira. E a gente conversou com o Bruno Mazzocco para ver se ele pode ser o próximo mediador de outubro para o GT companhias, grupos e coletivos. Porque a gente pensa que a cada mês a gente podia tirar o mediador do mês seguinte, para não pesar para ninguém, para a gente se revezar nessa mediação, para a gente ser bem imparcial com as pautas, né, com as demandas, porque a gente tem nossos gostos pessoais, nossas vontades de conversar sobre determinados assuntos, e aí tendo o mediador revezando, né, tendo a função, o papel do mediador em revezamento, eu acho que a gente ganha um pouquinho mais nessa representatividade mesmo, né? Então, a princípio, a gente pensou neles, mas a gente sabe também que tem o fator data, horário, então, assim, não é uma coisa que tem que ser aceita. Minha sugestão é que a gente leve para o Slack 2 possibilidades de reunião para outubro, de cada GT. Então, por exemplo, que a gente leve uma possibilidade de data para a semana, igual a gente está aqui, quarta, 2 horas, ou qualquer outro dia, e uma possibilidade para fim de semana, para um sábado de manhã, sei lá, 10 horas da manhã. E aí deixa rolar uma votação ali, um engajamento pelo Slack, antes da gente definir a data da próxima, porque a gente tá recebendo essa demanda, né, gente, de que esse horário não é muito bom para todo mundo. Eu acho que nenhum horário vai ser, mas vamos tentar transitar um pouquinho. Caso vocês achem que não, tudo que eu falei agora foi, tem que ser tudo junto e a gente tem que discutir com mais calma, porque se for tudo junto, é isso que acontece, né? As demandas, as discussões, elas têm que ter um pouquinho mais de freio aí no pé, porque aí são muitos assuntos, se os 2 GTs continuarem juntos. Aí, de repente, a gente pensa aí qual dos 2 teria mais disponibilidade para mediar a reunião de outubro, tá? E aí, daqui umas 5, 6, a gente retorna para o primeiro mediador. Enfim, a gente pensou em transitar essa mediação mais ou menos por umas 6 pessoas para deixar essa representatividade num fluxo mais orgânico e mais gostoso para todo mundo, tá? E é isso. Eu vou abrir o chat que não estava aberto. É para votar no chat? Acho que a gente podia votar no chat por exemplo, vou sugerir aqui sim, os GTs seguem separados e quando necessário, claro que a gente junta, né, gente? 2, vamos juntar os 2 GTs. Vocês topam colocar 1 ou 2 aí de modo bem papum? Para a gente ver se tem essa... Se fosse na presença, a gente levantava a mão e contava, né, gente? Mas cada uma que a gente está passando agora, né, tem que ser criativo. Escrevi até errado, né? Mas vamos juntar, desculpa, gente. E quem quiser estar nos 2 GTs, gente, claro que super cabe, né? O que a gente não quer é fazer a reunião no mesmo dia, né? Justamente para não acontecer da pessoa querer participar dos 2 GTs e não poder, porque a reunião é no mesmo dia. Isso a gente vai ser bem cuidadoso para não deixar as reuniões coincidirem, tá? Isabela caiu. Isabela, você pegou o que tinha que fazer, né? Colocar no chat. Se você puder repetir para a Isabela.
Claro, o 1, Isa, vou até dar uma copiada e colar. O 1 seria se a gente segue separado esses GTs, né? Ele já foi criado separado, a gente não é que a gente está propondo que ele se separe, a gente está só propondo que a gente faça isso de um modo mais consciente, agora que a gente já sabe quais as demandas de cada um, a gente seguiria com reuniões separadas e, eventualmente, a gente poderia, sim, se articular para juntar novamente os dois GTs e debater assuntos que convergem. E o 2 é a gente juntar os dois GTs, a partir de agora, só que a gente continua de um modo um pouquinho mais lento nas discussões, porque são muitos assuntos. Então, a gente vai tirando, né, os assuntos aí, talvez coloque, em 2 meses a gente vai discutir só esse assunto, depois passa para o outro, depois teria que ter uma organização nossa nesse sentido para não ficar muito amplo, muito zoado aí as discussões. Tá. Então, a partir dessa coleta aí, gente, com todo mundo no chat, eu também voto pelo 1, se for pertinente colocar, eu não sei se a Ana e o Rô puseram também, a gente está mediando, mas a gente também pode votar, né? Acho que a gente pode, então, definir essa ideia, o que vocês acham? Da gente colocar duas datas disponíveis lá no Slack, em cada GT, né? Uma data de semana, uma data no fim de semana, e ver, vamos dar um prazo também para as pessoas votarem, para a gente definir essa data com antecedência e poder divulgar, né? Igual o Fer sempre ajuda a gente nessa divulgação do cartaz e tudo mais. Então, pode ser dessa forma? A gente não sai com as datas aqui hoje, mas a gente joga essas duas datas lá e avisa no WhatsApp, que eu acho que o pessoal vê com mais facilidade, que já está sendo feita essa votação pela data. E assim a gente engaja essas outras pessoas que estão querendo participar e que não estão conseguindo, né, estar presentes durante a semana. Assim, elas sabem que isso está sendo pautado como escolha, né, como votação de data, e a gente acaba conseguindo levá-las para o Slack. Então, a gente encaminhou. Olha que maravilhoso. Daí, gente, não sei se é pertinente a gente também encaminhar, e queria saber de vocês, para a gente finalizar hoje, a gente também encaminhar o primeiro assunto que vai ser discutido em cada GT. Por que eu falo isso? Não é por ansiedade, não. É para a gente ter um tempo também de foco, né, de hoje, setembro, para a próxima reunião de outubro, o que é que a gente vai pensar junto. Claro que tem os nossos achismos, que são legítimos, né, de cada tema, mas eu acho que a gente também pode contribuir lá no Slack, de agora, setembro, até a reunião de outubro, com artigos, com escritas, com vídeos, com, enfim, qualquer material que a gente acha pertinente para trazer para a discussão de outubro para contribuir, né? Então, nesse sentido, a gente tirou 2 pautas de cada GT, né? Cada coleta do formulário. O formulário de grupos, companhias, coletivos tinha 2 escolhas ali para a gente fazer, dramaturgia ou formação de público. Eu vou colocar aqui, se vocês... depois eu coloco o outro, tá? Mas se vocês quiserem também fazer esse tipo de votação, a gente faz. O que vocês acham? É pertinente? Para a gente já sair daqui com o que a gente vai discutir em outubro? Tá. Então, esse é o GT, já estou pondo, tá, gente? Só um minutinho. Grupos, CIAs, coletivos. Eu vou dar um tempinho para a gente pensar nisso e já coloco a votação do outro GT, tá bom? Para não ficar misturado. Posso pôr 3 e 4 também, né? Mas eu vou esperar. Massa, gente. Só um segundinho que eu vou pegar aqui na demanda da coleta para jogar bem certinho.
Oi. E agora a gente tem essa outra votação que eu pus 3 e 4 para não confundir com 1 e 2 acima, que é do GT Profissionalização Mercado e Carreira. Formação do sapateador professor, que são as metodologias de ensino, segundo o que a gente coletou lá naquele formulário, e remuneração e direitos trabalhistas do professor sapateador. E aí eu faço um convite aqui também, deixo uma sugestão, que é de repente, a gente compartilhar no grupo de formação e pesquisa, que esse assunto, formação do sapateador professor, está sendo pautado na próxima reunião do GT de Profissionalização, Mercado e Carreira, porque pode ter muita gente ali que quer também conversar sobre esse assunto, né? Eu também achei difícil, Ana. Eu acho que eu ia querer começar pela 4. Tô brincando. Bom, mas os dois são muito pertinentes, podem caminhar até lado a lado, né? Sei lá. A gente está propondo essas divisões, mas às vezes na nossa fala, né, gente, tudo tá junto, às vezes tem essas intersecções no debate, né? Vai aparecer, com certeza. Tá. Gente, eu acho que é isso, assim, deixo a inscrição aberta para, se alguém mais quiser fazer uma contribuição, ou, uma coisa vai levar a outra, eu também estou com a Lídia. Mas se alguém mais quiser fazer uma contribuição, ou algum desejo futuro, qualquer fala é bem-vinda agora, estou muito feliz com o nosso encontro aqui. Torço para que todos estejam bem, as famílias bem, os cachorros, os papagaios muito bem. Mas eu acho que a gente está terminando em 5 minutinhos, então deixo super livre para as falas de vocês, ou até para abrir os microfones sem pedir a palavra nem nada formal, tá? A minha palavra é só para agradecer vocês aí da Bacia Tábua, Ana, Rick. Acho que é legal, né? Um comentário que eu ia fazer, né? Como é um coletivo, né? A gente está pensando juntos também, né? É muito legal que vocês têm feito essa mediação também em conjunto. Uma coisa que eu falei para a Rê que me tocou bastante. Foi muito legal. Acho que funcionou perfeito. Não tem nem o que falar. Massa. E a gente também se coloca disponível para ajudar nas próximas mediações, tá, gente? Porque nós somos em 3, ficou fácil. A Ana vai estar fazendo a ata, né? A ata escrita. O Rô está olhando a chamada, a lista de presença para ver todo mundo que entrou. E eventualmente, se eu me perder nas inscrições, ele me ajuda a falar quem que escreveu ali, fez a ordem de inscrição. Numa próxima mediação, se vocês estiverem sozinhos, né, assim, nesse sentido, pode também, no começo da reunião, perguntar quem quer fazer, né, esse tipo de colaboração, que a gente está num coletivo maior ainda aqui do que 3 pessoas. Então, a gente pode também se ajudar nesse sentido, tá? Oi, Diga. Samantha. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar vocês pela forma com que vocês estão guiando essas reuniões. Eu estou achando muito legal. É muito democrático, é muito leve, e é isso que a gente precisa, né, para a gente conseguir discutir, poder cada um ter a liberdade de se colocar. Então, agradeço muito a forma com que vocês estão levando. O convite para mediar também, que eu acho que é muito legal, cada hora um poder, né, fazer esse papel. E o meu maior agradecimento hoje é todo o seu otimismo. Em momento de caos e de pandemia mundial, né, de pandemia e de... É muito legal as palavras de incentivo. Eu acho que é isso que a gente precisa, porque a nossa luta diária já é muito pesada. Então, eu acho que é olhar para frente, poder ter esperança, e não só esperança, mas estar trabalhando, aqui está se encontrando, está discutindo. É isso que eu acho que faz transformar, né, toda essa energia em algo útil e algo que realmente possa acontecer.
Então, meu muito obrigado para o seu otimismo e que seja assim sempre. Beijo a todos. Axé, tomara. Gente, obrigada, então. Acho que ficamos por aqui, né? Mais alguém quer falar? Não vi o chat, eu sou péssima, ainda bem que tem o Rô. Mais alguém? Massa. Gente, é isso. Um abração para todo mundo. O Fer Flash, apesar dele não ficar com a gente hoje, ele pôs na casa dele para gravar. Então, eu espero que esse encontro nosso esteja sendo gravado. Mas eu não estou gravando. Mas aí o Fer, a hora que voltar dos compromissos dele, ele tira da gravação, edita para a gente e joga lá, tá? Deixo, então, o nosso último convite aqui para a gente se pulverizar mais, espalhar para mais sapateadores que a gente conhece, com certeza, mais sapateadores, para a gente dar uma contextualizada, né? Que pé estamos, e que isso foi votado, né? Que no próximo mês de outubro a gente vai discutir dramaturgia num GT, e no outro GT a formação do professor, né, de sapateador. E então, acho que já é uma boa encaminhada, se a gente puder já falar o convite, né, já fazer o convite para um sapateador, falando o que a gente vai discutir no próximo mês. Tá certo? Perguntinha. Manda ver, Léo. Os flyers de divulgação das reuniões que têm ido para o Insta, eu não observei isso, eles têm sido também compartilhados no WhatsApp? Sim. Pode de novo. A gente colocou sim. Eu coloquei semana passada, o Flash acho que colocou ontem, junto com o link da reunião, se não me engano. Na mesma postagem do link do Google Meet, ele pôs o flyer também. Porque me ocorre o seguinte, né? Às vezes um meio de puxar uma galera que não está é tu ir na publicação do Instagram, que já tem colocado a pauta, a questão, né, objetivada aí, como tu colocou, e marcar determinadas pessoas que venham a se interessar, que talvez estejam na periferia do fórum, mas que vão enxergar o tópico e vão pensar, sobre isso eu quero conversar, entende? Massa. Vamos conversar. Não sei quem faz a arte de divulgação, mas até agora ela foi divulgada, a agenda foi a principal imagem, né? Agora talvez a gente possa pôr o tema grandão, né, nessa divulgação. Vai chamar mais atenção, né, do que a gente vai debater. Massa, Léo. Vamos trocar essa ideia com o Fer, que eu tô meio de mãos atadas porque eu não sei como que é. Alguém sabe, gente, quem faz a arte do fórum? Deve ser o Fernando. Deve ser alguém muito gente boa. A gente conversa. Né? Não é o Fer não é o Fer. Ele articula, mas acho que é alguém que faz. Uma vez ele falou. Posso estar enganada, gente, mas eu acho. Tá? É isso! Muito obrigada, gente! Um beijo em todo mundo. Liga esses microfones aí que eu quero ouvir a voz de todo mundo. Aquelas, né? Autoritária no final. Obrigada! Valeu, gente. Beijo, gente. Obrigada! Adorei ver você. Eu também. Boa Beijo. semana. Beijo, Érico. Beijo.